Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada filosófica bem profunda, viu? Vamos seguir os passos de René Descartes na busca dele por algo que fosse inquestionável, uma certeza absoluta. Mas se prepare, porque, para começar, a gente precisa primeiro demolir tudo que a gente acha que sabe. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas que mexe com a gente. Dá uma olhada aí ao redor. Tudo isso que se vê, que se ouve, que se sente, é real? Ou será que pode ser algum tipo de engano? É exatamente por aí que o Descartes começa a investigação dele. A missão do Descartes era, olha, monumental. Ele queria achar uma verdade tão sólida, mas tão sólida que pudesse ser o alicerce para toda a ciência, toda a filosofia. E o método que ele escolheu para isso foi bem radical, a dúvida. Ele basicamente agiu como uma equipe de demolição, sabe? A ideia era tentar derrubar cada uma das crenças dele só para ver se alguma, qualquer uma, ficava de pé no final. Então, vamos lá. A primeira etapa dessa busca começa com o Descartes virando a atenção dele para a fonte mais comum no nosso conhecimento, os nossos sentidos. Pensa bem, ilusão de ótica, um barulho estranho no meio da noite que no fim era só o vento. Todo mundo já foi enganado pelos próprios sentidos uma vez ou outra. E o argumento do Descartes é que, mesmo que eles não enganem sempre, o simples fato de que eles enganam às vezes já é motivo suficiente para a gente desconfiar. Já não dá para ter certeza absoluta. E essa analogia é perfeita, né? Não é que os sentidos mentem o tempo todo. A questão é outra. É que, uma vez que a confiança é quebrada, já era. Não dá mais para confiar 100%. Essa primeira rachadura já compromete a fundação inteira. Mas o Descartes, ele não para por aí não. Ele leva essa dúvida sobre os sentidos para um nível muito, mas muito mais profundo com o famoso argumento do sonho. Para a gente entender o próximo passo, a gente precisa separar as coisas em duas caixinhas. De um lado, as crenças que a gente chama de a posteriori, que vem da nossa experiência. Tipo, saber que o fogo queima porque a gente já sentiu calor. Do outro, as crenças a priori, que vem só da razão. Tipo, saber que um triângulo tem 3 lados, não precisa testar. O Descartes vai atacar as duas, começando pela primeira. Tenta lembrar aí do sonho mais vívido que já teve na vida. Naquele momento, dentro do sonho, parecia tudo completamente real, não é? As cores, os sons, as sensações. Pois é usando essa semelhança que o Descartes constrói um argumento devastador. E essa sequência lógica é brilhante de tão simples. Cada passo vai afundando a gente mais e mais na dúvida. Se não existe um teste 100% garantido para provar que a gente não está sonhando neste exato momento, como é que dá para confiar em qualquer coisa que os nossos sentidos nos dizem sobre o mundo? E pronto. Com um argumento só, Descartes coloca em xeque toda a nossa realidade. O mundo que a gente vê, ouve, toca, tudo isso agora é incerto. Não pode ser a tal base sólida que ele tanto procura. Bom, parece que a gente achou um porto seguro, né? Mesmo se tudo isso for um sonho, 2 mais 2 ainda são 4. As verdades da matemática, da lógica, elas parecem imunes a esse argumento do sonho. Mas, para o Descartes, a busca ainda não terminou. É aqui que a coisa fica sinistra. É aqui que a gente desce ao nível mais profundo da dúvida. O Descartes apresenta um experimento mental mais radical dele feito para desafiar até as verdades que parecem mais inabaláveis. Ele não está satisfeito. Para a fundação ser realmente segura, ela tem que resistir a qualquer possibilidade de dúvida, por menor que seja. Então ele leva a coisa ao extremo. E se for possível duvidar até de algo tão óbvio quanto 2 mais 2 igual a 4. Para testar isso, ele convida a gente a imaginar um cenário bem radical. E olha, é importante frisar. Isso é um experimento mental, uma ferramenta, tá? Ele não está dizendo que esse ser existe. Ele só está pedindo para a gente considerar a possibilidade. Os poderes desse gênio seriam absolutos. Ele não só enganaria a gente sobre o mundo lá fora, ele controlaria a própria estrutura dos nossos pensamentos. Ele poderia colocar a ideia 2 mais 2 igual a 4 na nossa cabeça com uma sensação de certeza total, mesmo que a verdade fosse outra. E aqui está o golpe de mestre. Como a gente poderia provar que não está sob a influência de um ser desses? Qualquer prova, qualquer argumento que a gente tentasse usar, poderia ser ele mesmo uma manipulação do gênio. A simples possibilidade, que a gente não consegue descartar, já é o suficiente para plantar a semente da dúvida. A conclusão disso tudo é avassaladora. Se a gente não pode descartar a hipótese do gênio maligno, então nem a razão pura é uma fonte segura de conhecimento. A matemática, a lógica, tudo desmorona sob o peso dessa dúvida radical. E assim,
A gente chega no fundo do poço. A demolição que o Descartes se propôs a fazer está completa. Ele aplicou o método dele até o fim, e o resultado é um silêncio, um vazio. A dúvida metódica foi um sucesso total. As crenças que vinham dos sentidos, derrubadas pelo argumento do sonho. As crenças que vinham da razão, derrubadas pela hipótese do gênio maligno. Parece que nada, absolutamente nada sobreviveu ao teste. Descartes nos levou até a beira de um abismo onde parece não haver nada para se agarrar. Ele conseguiu duvidar de tudo, mas é exatamente neste ponto, no fundo da dúvida absoluta, que a busca dele pela certeza vai de fato começar. A questão que fica e que ele vai tentar responder é a mais importante de todas. Nesse vazio de incerteza, existe algo, qualquer coisinha, que resista à dúvida.